Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. A listinha de hoje tá recheada de livros que eu amo e que eu percebi assim que trazem um tema que assim me fisgam durante a leitura, que são aqueles livros que vão retratar casais casados já há um tempo e que estão enfrentando crises no casamento. Bom, embora eu nunca tenha sido casada, nunca tenha tido um relacionamento longo o suficiente, eu percebi que eu me conecto demais com esse tema. Eu acho que, em geral, suscita reflexões ali muito interessantes. E eu separei livros que eu gosto muito de como cada autora aqui trabalhou essas questões. E principalmente como desenvolveu cada um dos personagens. Em geral, são livros que vão trazer também personagens, né, numa faixa etária um pouco maior, personagens um pouco mais velhos, perto dos 30 anos, ou tem vários casos aqui com mais de 30, às vezes mais de 40. Algo que eu acho também interessante nas leituras, principalmente porque hoje, né, eu já sou uma pessoa também com mais de 30 anos, eu gosto de me identificar com personagens ali mais próximos da minha idade. Bom, o primeiro livro que eu vou falar aqui foi o livro que me deixou com vontade de gravar esse vídeo, foi o último livro que eu favoritei, que eu amei, eu li em um só dia, porque eu não conseguia parar de ler o livro, e é As 9 Vidas de Rose Napolitano, da Dona Freitas, publicado pela editora Paralela. A tradução dele é da Lígia Azevedo. Aqui a gente tem a história de um casal, que eles já estão juntos há alguns anos, muito apaixonados um pelo outro, mas que as coisas já não são mais como eram no começo, como é comum em toda a relação, mas a principal questão é que ela sempre deixou muito claro pra ele que ela não quer ser mãe, e ele também nunca teve o interesse de ser pai, mas isso muda, ele passa a querer ser pai. E aí numa manhã eles têm uma discussão por conta de umas vitaminas que ela tinha falado que ia tomar pra tentar começar a pensar talvez ali na possibilidade de engravidar, e como ela não está tomando essas vitaminas, eles começam a discutir. E a questão é que a partir desta situação, a autora retrata 9 cenários diferentes em que há um desenrolar diferente em cada situação. Em algumas dessas discussões ela vai ceder, em outras ela vai bater o pé e falar não, em algumas ele vai ceder, em outras eles vão ficar num impasse, enfim. Ela vai narrar 9 versões diferentes e o que acontece a partir de cada uma dessas versões. Essas versões elas não aparecem em blocos, então, por exemplo, primeiro só a vida 1, depois só a vida 2, depois só a vida 3. Não, ela vai fazendo uma mistura. Então ela começa primeiro vidas 1, 2 e 3. E aí você vê as 3 possibilidades, cada capítulo uma vida diferente. Aí depois ela vai, vidas 4, 5. E aí ela vai misturando todas essas vidas. Eu acho que isso deixa o livro mais dinâmico, porque se ela fizesse blocos, né, primeiro só essa vida, depois só essa vida, poderia ficar um pouco mais monótono, né? Porque a gente veria muitas coisas de certa forma parecidas. Então quando ela faz essa misturada toda aí, ela deixa, né, o livro mais ágil. Mas também para algumas pessoas pode ser que fique um pouco confuso, porque a gente acaba tendo que lembrar, né, que o que acontece em cada uma das vidas, que decisão que ela tomou na vida 1, em que isso acarretou, quais foram os caminhos a partir dali. De qualquer forma, eu amei a escrita da autora, eu amei como ela desenvolveu tudo isso e principalmente como ela criou essa personagem que ela é tão complexa. Nas 9 vidas, às vezes ela toma assim decisões muito diferentes uma da outra, só que todas elas são muito coerentes com quem a personagem é, porque a personagem é bem desenvolvida dessa forma. Então qualquer caminho que ela segue ali faz sentido na história que a autora desenvolve. Ela debate temas como identidade, porque no fundo a gente tem essa grande pergunta, né? Quem essa mulher ainda é? A cada decisão que ela toma, o quanto isso impacta, né, na pessoa que ela é, essa busca de quem ela quer se tornar, o quanto de si ela perde em cada uma das vidas ou não. Obviamente ela vai discutir as questões de gênero, porque grande parte do que acontece aqui no livro é pelo simples fato de que é a mulher do casal que não quer ter filhos. Se fosse o homem se recusando, muitos dos problemas não existiriam, dos questionamentos que surgem aqui não existiriam. É claro que a gente tá falando também da perspectiva, né, de uma mulher cis, de uma mulher branca, porque a gente sabe que tem pessoas não binárias, homens trans, que também podem dar à luz, né? Então, mas ela tá falando dessa questão da perspectiva da mulher cis e dos papéis de maternidade atrelados à mulher cis. Eu adorei as reflexões, consegui me envolver demais com a personagem, de compreender todos os questionamentos que ela faz ali. E eu gostei muito como a autora brincou com várias coisas, como a ideia de destino, então o quanto também, né, a gente escolhe algumas coisas, o quanto algumas coisas estão predestinadas, o quanto às vezes uma recusa nossa em tomar determinada atitude faz com que algo que poderia acontecer muito antes na nossa
vida às vezes leve um tempão pra acontecer, mas deixa esse gostinho aí de que certas coisas não dá pra gente escapar. E principalmente, né, embora a gente tenha essa fragmentação da personagem passando por tantas vidas, eu gostei muito de como a autora ao final conseguiu reunir tudo num ponto só, então que dá essa ideia, né, de identidade mais uma vez unificada. Também aí na ideia, né, de casais enfrentando conflitos por conta, né, da dificuldade de se engravidar, temos Todas as Suas Imperfeições da Colleen Hoover, que se tornou meu livro favorito dela, publicado pela editora Galera Record, com tradução da Adriana Fidalgo. E aqui eu acho que o grande trunfo da autora, né, tá em intercalar os capítulos entre o antes do casal, então os dois se apaixonando, e passando depois pro depois, no momento em que eles já estão em crise, depois de vários anos tentando engravidar sem conseguir, porque aí a gente tem essa sensação muito bruta, né, de ver como que duas pessoas tão apaixonadas, como que aquele casal tão feliz de repente foi parar naquele ponto que parece assim tão sem saída. Eu me envolvi muito com o casal também, com as emoções que surgiram daqui. Foi um livro muito intenso, que me emocionou demais e que eu gostei muito também das saídas que a Colleen Hoover deu pra história. Um livro também que envolve a questão aí do ter ou não ter filhos, mas que vai trazer várias outras camadas de conflitos, é o Fique Comigo, da Ayobami Adebayo, que é um romance nigeriano, publicado pela editora HarperCollins, com tradução da Marina Vargas, e que ele se passa na Nigéria nos anos 1980. Então ele tem um panorama histórico aí também, ele traz muito das questões políticas de lá, mas principalmente apresenta, né, uma realidade que é muito diferente da nossa. Então o que a gente encontra aqui é a realidade em que homens podem casar com mais de uma mulher, mas as mulheres só podem casar com um homem. E a gente tem um casal que tinha combinado que seria monogâmico, mas como já se passaram vários anos, eles não conseguiram ter filhos ainda e existe a pressão da família dele para que ele tenha filhos, a família acaba arranjando uma mulher para ele se casar. E aí a gente tem, em primeiro lugar, esse conflito, né, da esposa, ela recebendo ali uma nova esposa pro marido dela, e as questões ali da maternidade que vão se aprofundar cada vez mais. E quando eu fui ler, eu achei que o livro ia ficar nessa coisa, né, do conflito, por exemplo, né, entre as duas esposas e tal, e assim, isso é o comecinho, é o topo ali do iceberg. A gente tem muitas coisas aprofundadas, muita coisa que acontece numa narrativa extremamente bonita, mas também muito dolorosa. Esse foi um livro, assim, que eu sofri o livro inteiro, mas que valeu demais a leitura. Eu achei muito sensível como a autora trabalhou todas as questões que aparecem aqui. Mais um livro que faz a gente sofrer muito, mas que vale demais a pena, principalmente porque ele tem uma narrativa lindíssima. É Um Casamento Americano, da Tayari Jones, foi publicado pela editora Arqueiro e tem tradução de Alves Calado. Aqui, no caso, a dificuldade do casal não é necessariamente como nos outros livros que estão aqui. É uma dificuldade externa de algo que acontece com eles e que eles têm que lidar a partir daquilo. Então a gente tem aqui um casal que tinha casado há 1 ano, estavam muito bem um com o outro, muito apaixonados, até que ele é acusado injustamente de ter estuprado uma mulher branca. Eles são negros e ele é condenado a 12 anos de prisão. E aí então a gente vê como os dois passam a lidar com isso, né? Ter que processar isso que aconteceu com eles, a distância que é forçada entre os dois. A gente vai vendo os dois se correspondendo, né, por cartas ali durante um tempo. E a grande questão é que após 5 anos dele ter sido preso, ele consegue ter a inocência provada e aí ele é solto, mas quando isso acontece, a vida dos dois, a vida que eles tinham antes, já não existe mais. Os dois não são mais a mesma pessoa. O livro é muito bem trabalhado também, ele traz a perspectiva dela, a perspectiva dele e a perspectiva do melhor amigo ali do casal. E a gente tem personagens que são imperfeitas, são personagens extremamente reais, são personagens que vão cometer erros, são personagens que vão acertar, são personagens lidando com uma situação completamente absurda que foi ali jogada goela abaixo nos dois e que eles têm que lidar a partir de então. É um livro que traz então toda essa dor que eles têm que passar, os conflitos que eles não tinham que lidar e que eles são obrigados a encarar, né, e que surgem a partir desta situação. Mas apesar de toda essa dor, ele é um livro também que tem esse olhar aí, né, de esperança, no sentido de verem como as coisas se rearranjam apesar de tudo. Não tô falando isso no sentido de minimizar o que eles passam. Racismo é um problema sério que precisa ser combatido e o livro deixa isso tudo muito explícito. Um livro também que vai demonstrar aqui as dificuldades, né, do matrimônio é O Primeiro e Último Beijo, da Ellie Harris, publicado pela editora Verus e que tem tradução da Sandra Marta Dolinsky. Aqui o que eu gosto desse livro é porque ele vai trazer uma cronologia diferente, então a gente vai saltar em diversos momentos da vida de um casal, relembrando diversos primeiros beijos que eles tiveram. Primeiro beijo juntos, primeiro beijo numa determinada
determinada situação. Enfim, a gente vai passar por vários beijos que esse casal teve e o que mostra, né, como foi a evolução do casamento, os conflitos que eles foram passando, as dificuldades, né, encontradas, momentos de superação. Quando o livro começa, a gente sabe, né, que os dois não estão mais juntos e aos poucos a gente vai tendo a reconstituição desse casamento sem saber exatamente o que aconteceu ali entre os dois. Foi um livro que mesmo eu adivinhando, né, qual era o segredo aqui da história, me emocionou muito. Eu gostei muito de como a relação dos dois foi reconstituída. Achei muito sinceras as emoções que estão aqui, principalmente, né, os sentimentos tão fortes que existem um pelo outro. Mais um livro que eu devorei foi o Depois do Sim, da Taylor Jenkins Reid, com tradução do Alexandre Boyd, publicado pela editora Paralela. E a gente tem aqui um casal que eles também estão há muitos anos juntos, foram vários anos de namoro, mais outros tantos anos casados. E esse casal que era tão apaixonado um pelo outro, de repente não consegue mais olhar na cara um do outro. E eles decidem que eles vão passar um ano completamente separados, sem contato, pra ver se ainda existe um nós. É um livro também bastante doloroso nesse sentido, da gente ver toda essa dor do casal, todas as dúvidas que vão surgindo, né, a partir dessa separação, questionamentos a respeito da identidade, o saudosismo pelas lembranças, pelos bons momentos de tudo aquilo que eles viveram, misturado, né, a dor de não saber se eles são ainda essa pessoa, a vontade de dar certo, mas com a incapacidade de ver aquilo concretizado no momento. A Taylor Jenkins Reid é extremamente sensível pra, né, falar de emoções, desenvolver os personagens dela, e é um livro que eu gosto muito também pelas diferentes perspectivas de relação que ela traz. Ela mostra muito como cada relacionamento é único, como cada sentimento é único, como cada pessoa é única, por isso que a gente não tem também uma resposta certa, uma resposta chave. É um livro muito focado nesses personagens, nas relações delas, e foi um livro que me emocionou muito também. Indo para uma narrativa mais leve, mas que nem por isso, né, também não vai trazer um tema muito sensível, é o Ligações, da Rainbow Rowell, publicado pela editora Novo Século, com tradução do Caio Pereira. E aqui a gente tem um casal também que está bastante afastado um do outro, e no Natal eles tinham combinado de fazer uma viagem com a família toda junta, mas a mulher tem um imprevisto no trabalho dela, ela precisa ficar em casa por causa desse trabalho, então o marido vai viajar sozinho com as filhas, fica aquela tensão porque ela prioriza muito, né, o trabalho, e a questão é que quando ela tá em casa repensando as escolhas que ela fez ou tentando entender tudo aquilo que aconteceu, ela recebe uma ligação do marido, mas não é o marido dela de hoje, é o marido dela do passado, aquele por quem ela se apaixonou, e aí ela vai relembrando todo o casamento dos dois, toda a relação dos dois, e tentando entender, né, o que foi que aconteceu com eles, tentando entender quem ela é. Eu acho também que ele é um livro muito sincero nesse sentido, que ele traz questionamentos bastante interessantes, também a respeito, né, dos papéis exercidos, né, por homens, mulheres, enfim. Dos dois livros da Rainbow Rowell que eu li, porque eu li esse e o Anexos, esse aqui é o meu favorito. E aí, gente, pra terminar essa lista, mas assim, com um ânimo um pouquinho melhor, porque o tema é o mesmo, mas a abordagem é diferente, então aqui são livros divertidos também. Eu vou indicar dois livros, né, que são voltados aí pro lado do humor, da comédia romântica. Um deles é o Dando um Tempo, da Marian Keyes, publicado pela Bertrand Brasil, com tradução da Carolina Simmer. Aqui a gente tem também um casal que tá há muitos anos juntos, aqui no caso a gente tá falando de personagens, né, com mais de 40 anos e tal, e um dia, de repente, o marido vira pra esposa e fala: eu preciso de um tempo, e ele pede 6 meses pra passar separado, pra ele viver a vida dele, fazer um monte de coisa que ele quer. Isso significa que ele pode também ficar com outras pessoas, e a mulher fica em casa se perguntando o que vai ser agora. Porque nesse meio tempo que ele foi, ela é transformada também, e começam a surgir vários questionamentos. Será que ela quer ele de volta? Será que ele vai voltar em algum momento? Eu quero que ele volte. O que pode acontecer nesse meio tempo? Se transformou num dos meus livros favoritos da Marian Keyes, tem vídeo resenha sobre ele aqui no canal. Como os outros livros, eu acho também que ele é muito sincero nos questionamentos que ele traz, na forma de como desenvolve os personagens, mas sem perder essa mão leve da Marian Keyes, dos momentos engraçados. Tinham passagens assim que eu dava muita risada, e eu gostei demais dos caminhos que ela deu, principalmente pra protagonista, as escolhas que ela faz, as coisas que ela se permite viver, os questionamentos que ela faz sobre ela, tudo aquilo que ela sente nesse meio tempo separado, esse turbilhão de emoções. E por fim, não poderia faltar o livro mais divertido dessa lista, mas tem que ser mesmo para sempre, da Sophie Kinsella, com tradução da Raquel Zampil, publicado pela editora Record. Aqui a gente tem um casal que não necessariamente está enfrentando conflitos na relação, mas eles antecipam esses conflitos, porque depois que eles vão passar por uma bateria de exames de rotina mesmo no médico, eles percebem
percebem que eles têm tanta saúde que eles podem viver por muitos anos. E aí bate aquela coisa, mas peraí, a gente ainda pode viver, sei lá, uns 60 anos juntos. Isso é muito tempo. A gente vai conseguir viver tudo isso juntos? Como é que vai ser? O que vai ser da nossa relação até lá? Então eles entram nessa pira e eles começam a querer fazer surpresas um pro outro pra poder manter a relação ali sempre dinâmica, sempre viva e tal. Obviamente, tudo que eles vão fazer, né, vai dar muito errado, vão trazer as situações engraçadas e tal. E aí a gente vai vendo, né, a dinâmica desse casal, os questionamentos que vão surgindo, os problemas que estão ali. Existem alguns segredos que vão ser revelados ao longo da história, questões que vão ser trazidas à tona. E assim, foi um livro que eu li entre risos e lágrimas. Eu me emocionei muito com a leitura, me diverti demais com ela. É um livro que eu vejo muita gente não gostar, não se identificar com a leitura, achar um livro mais fraco da Sophie Kinsella, mas eu amei. Eu acho que é um dos livros mais diferentes dela, justamente porque ele traz, né, um casal que já tá junto há muito tempo, não é um casal que vai se apaixonar e ficar juntos. E a forma como ela desenvolveu tudo isso, né, os temas que ela trouxe e tal, acabam sendo um pouco mais diferentes mesmo dos livros mais engraçados dela, mas ainda assim eu me apaixonei. E é isso, que outros livros, né, com temáticas semelhantes vocês recomendam, vocês também gostam? Deixem pra mim aqui nos comentários. Quero saber também o que vocês acham desses livros que eu indiquei, se vocês já leram alguns, se vocês não leram, vamos trocar figurinhas. Pra quem gostou desse vídeo, deixa sua curtida, isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Já compartilha esse vídeo com seus amigos se você acha que vão ter indicações legais pra mais pessoas poderem ler também. Pra quem é novo por aqui, seja bem-vindo, já aproveita pra se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Me acompanha também nas demais redes sociais, que por lá a gente tem um contato mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.